Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, paz seja convosco. Eu estou chegando aqui no nome de Jesus para juntos compartilharmos a palavra do Senhor, né? Estamos nesta campanha, estamos chegando na reta final. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos agora em 2 Coríntios, capítulo 11, né? Para a honra e glória do Senhor. Faltando apenas 2 capítulos para encerrarmos esta campanha abençoada, que veio do coração de Deus para o meu coração, para que através do Espírito Santo de Deus eu compartilhasse com você, porque é a palavra do Senhor que nos liberta, é a palavra do Senhor que nos transforma, é a palavra do Senhor que nos cura, que nos traz restauração. Se eu permito a palavra de Deus entrar dentro de mim, se eu permito a palavra de Deus fazer morada dentro de mim, as coisas mudam, são transformadas. Então permita também você a palavra de Deus penetrar dentro de você, a palavra de Deus fazer morada em você. Amém? Em nome de Jesus, antes de iniciar aqui a leitura do capítulo 11 de 2 Coríntios, quero convidar você que está chegando agora, né? Está vendo esse vídeo? Se você gostou, compartilhe, né? Se inscreva no meu canal, deixa o teu joinha, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado para sempre seja o nosso Deus exaltado. Os falsos apóstolos. Paulo vai tratar desse tema aqui na primeira parte, né, do capítulo 11. Paulo vai tratar desse tema, os falsos apóstolos. Serão 15 versículos em que Paulo vai falar sobre esse assunto. Talvez eu não saiba explicar, mas vamos ler a palavra de Deus. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suporta-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou, contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe, mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se glorie seja achado assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim de quais será conforme as suas obras.
Paulo está tratando desse assunto acerca dos falsos apóstolos, né? Ele está se impondo, colocando da parte de Deus aquilo que ele acha. A segunda parte desse capítulo, os sofrimentos de Paulo por amor do evangelho. Aqui nós vamos saber um pouco do sofrimento de Paulo por amor ao evangelho de Cristo. E nós também, irmãos, não pense você que nós não sofremos, né? Que nós não temos um sofrimento por causa do evangelho de Cristo. Às vezes eu estou aqui pregando a palavra, anunciando o evangelho, só Deus sabe as lutas e as marcas que eu carrego para poder continuar firme na presença do Senhor. Versículo 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me, pois que muito se gloria segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensato de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelita, também eu. São descendente de Abraão, também eu. São ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho muito mais, em açoite mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos uma. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo do gentio, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, quem eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela de muralha, e assim escapei das suas mãos. Então Paulo está contando aqui, né, do versículo 24, 23 até o versículo 33, as suas aflições por amor ao evangelho. E assim também nós também passamos, em nome de Jesus, né? E em tudo nós devemos dar graças a Deus, que nos dá sabedoria, nos dá entendimento para conseguir vencer as batalhas, vencer as lutas, vencer as afrontas, vencer os açoites. Que assim seja na minha vida, que assim seja também na tua vida. Espero que no nome de Jesus, você que chegou até o final desse vídeo, compartilhe para que outras pessoas também possam receber da parte de Deus a palavra, que no nome de Jesus, né, que é a palavra que nos liberta. Então, e se você gostou desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever nas minhas redes sociais, convido você a ser um seguidor aí do canal, no nome de Jesus. Deixa o seu like, deixa a sua mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com vocês, em nome de Jesus.